Sobre a queda no número de mortes e internações por Covid no Amazonas e outros aspectos também da doença da Covid-19, conversamos agora ao vivo com Alexandre Naime, infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp. Doutor, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Doutor, primeiro vamos tratar aqui do aspecto do Amazonas. O que de fato explica a queda no número de mortes e internações? E esses motivos poderão ser observados no restante do país? Boa noite, Carol. Boa noite a todos da CNN Brasil. Os dados de queda de mortalidade de Manaus têm que ser olhados com muita, mas muita cautela. Manaus e o estado do Amazonas como um todo viveu duas tragédias em tempos diferentes. Uma primeira aconteceu em meados de 2020, em agosto, em setembro, uma primeira onda muito forte, em que nós tivemos um número excessivo de óbitos, e uma segunda trágica, realmente dramática, que foi em dezembro e janeiro. E essas duas ondas que atingiram Manaus e todo o estado do Amazonas fazem desse estado, o estado do Amazonas, o pior no ranking de mortalidade. Então, o Amazonas tem uma taxa de 267 mortos por 100 mil habitantes, de longe o pior do Brasil. E essa redução que nós vimos agora no mês de março pode simplesmente significar uma queda em relação a essa taxa que estava excessivamente alta. E por que estava excessivamente alta? Houve aquele colapso total, faltou oxigênio, as pessoas morreram sem a menor condição de ser atendidas no mínimo de dignidade, que é pelo menos receber o oxigênio. Então, nós temos que olhar com cuidado, é óbvio que é uma redução muito expressiva, 80%. Tem vários fenômenos que explicam isso, por exemplo, a circulação muito intensa da variante P1, que começou a circular em Manaus mesmo, no final de dezembro, e que provavelmente afetou muitas pessoas, talvez num certo grau de imunidade de rebanho, mas também uma coisa muito importante que o governo de Manaus fez, que foi o fechamento das atividades comerciais não essenciais. Por quase um mês, Manaus teve algo parecido aí com um lockdown muito forte. Então, tudo isso explica, também com algum aspecto relacionado à vacinação, essa redução de óbito. Mas isso não pode ser precocemente comemorado, como, aliás, o governador colocou bem sabiamente, porque uma terceira onda pode vir. Então, se reduziu aquele excesso de mortalidade, mas não que isso signifique que está fora de perigo ou de alerta aquela região. Doutor, você falou sobre o aspecto da vacinação. Hoje tivemos ali um anúncio por parte do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um planejamento de utilizar as Forças Armadas para avançar a imunização aqui no Brasil. Esse é um caminho? É uma excelente ideia, uma excelente iniciativa, porque as Forças Armadas, tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, têm um potencial incrível de prestação de serviço de saúde. Eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar com o Exército numa operação que chama Operação Acolhida, que deu tratamento de saúde para os refugiados venezuelanos na fronteira ali do Brasil com a Venezuela, na região do norte de Roraima, e é realmente uma estrutura fantástica que eles podem fornecer. Então, em regiões remotas, de difícil acesso, regiões carentes, existem vários profissionais de saúde dentro das Forças Armadas e que podem, então, facilitar a vacinação, dando fluxo para essas regiões que são mais de difícil acesso ou carentes, ou que o SUS, a rede normal do SUS, não consiga vencer. Doutor, outro aspecto é a notícia também do dia de destaque, a morte do cantor e compositor Agnaldo Timóteo. E a informação que temos é que ele já tinha recebido a vacina contra a Covid-19. A hipótese é que ele tenha contraído a doença entre a primeira e a segunda dose do imunizante. A pergunta é, doutor, primeiro, a primeira dose já garante algum tipo de imunização? E até mesmo a pessoa vacinada, ela pode contrair Covid-19? Então, respondendo à primeira pergunta, existe algum grau, sim, de imunidade após a primeira dose, mas não é aquela imunidade completa. Pelos dados preliminares que a gente tem do nosso querido cantor Agnaldo Timóteo, muito provavelmente ele se infectou antes da segunda dose, então não estava com uma resposta imunológica completa. E lembrando que nós precisamos aí entre 2 a 3 semanas após a segunda dose para ter o efeito completo do imunizante. E que a eficácia das vacinas não é em relação a você não ter Covid,
é você ter uma Covid mais leve, uma Covid que não apresente gravidade, uma Covid que não necessite de hospitalização ou que não leve a óbito. Então, muito provavelmente, o Agnaldo Timóteo deve ter se infectado poucos dias antes da segunda dose, pelo que a gente ficou sabendo por órgãos não oficiais, e acabou desenvolvendo uma forma muito grave. Lembrando que ele já tinha 84 anos, ele tinha uma série de problemas de saúde e que nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Muito provavelmente, a gente tem alguns casos espalhados pelo Brasil, algumas pessoas vão acabar adoecendo e mesmo indo a óbito, mesmo tendo feito as duas vacinas, as 2 doses e mesmo tendo passado o tempo de imunização. Esperado, né? Não existe 100% de proteção contra nenhuma, em relação a nenhuma vacina, contra nenhuma doença. Mas é lógico que o efeito em massa, aquela questão de você realmente reduzir do ponto de vista epidemiológico de forma importante, isso sim está mantido. Alexandre Naime, infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp. Doutor, mais uma vez, obrigada por nos atender. Uma boa noite. Grande prazer estar com vocês aqui nessa noite, Carol. Uma ótima noite para todo mundo aí da CNN Brasil.